Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e sim, este é um mini episódio de novo, porque a gente não conseguiu gravar na segunda-feira e a Jéssica ia viajar, mas semana que vem a gente volta ao normal, tá gente? Aí nós vamos anunciar aí os dias que vamos ficar de férias também e de fim de ano, né? Mas não decidimos nada ainda. Então, na semana que vem, voltamos com episódios normais. E o único recado que eu tenho é em relação ao caso de hoje, que envolve a morte de uma criança. Então, se você tem gatilhos quanto a isso, é melhor pular este episódio. Então é isso. Bora pro episódio de hoje. A Denise Labé, ela nasceu em 17 de março de 1926, na França. Eu não consegui encontrar muita informação da infância dela, nem onde ela nasceu exatamente, que cidade. Assim, não tem muita coisa sobre ela, a vida dela antes do crime, né? Então, o que eu consegui encontrar é que ela ficou órfã aos 13 anos de idade e, por conta disso, ela precisou trabalhar muito e se virar para conseguir ter uma vida minimamente digna. Ela teve alguns relacionamentos e um desses ela acabou engravidando e teve uma filha chamada Catherine. E nessa época que ela teve a Catherine, ela trabalhava como secretária. Então agora com mais dificuldades, levando a vida como mãe solo, a Denise sonhava em conhecer alguém que não abandonasse ela e que a amasse incondicionalmente, né? Que eu acho que todo mundo procura nessa vida, né? E no caso dela, especialmente porque ela tinha muito desse trauma de ter ficado órfã e ter sempre sido muito sozinha. Agora ela tinha a Catherine, mas ainda assim ela queria ter esse amor romântico, né? De um relacionamento. E foi aí que ela conheceu um jovem chamado Jacques Algarron em 1954. O Jacques tinha 26 anos, ele era 3 anos mais novo que a Denise, que estava com 29, e ele era um soldado do exército francês, além de um estudante e amante da filosofia. Tudo que eu li sobre esse cara me faz odiar ele. Ele parecia ser uma pessoa insuportável. Ele vivia falando de filósofos e ideais acadêmicos, discutia intelectualismo francês e seguia ensinamentos de vários filósofos que ele admirava. Inclusive, ele caiu no papinho do Uberman, do Nietzsche, que a gente já fez um episódio aqui sobre o Loeb. Eu não me lembro do nome do outro menino, mas eram os que queriam ser super-homens, né, e cometer o crime perfeito. Ele também entrou nessas conversas aí, então é basicamente o incel dos anos 50. Quando eles se conheceram, o Jacques já tinha 2 filhos com outras 2 mulheres que ele, é claro, nunca tinha assumido a paternidade. Porque ele está acima disso, né? Ele era um homem muito intelectual, não tinha tempo para crianças. Então, o Jacques e a Denise, eles trocavam cartas e eles conversavam, e a Denise a cada dia se encantava mais com as palavras e os ensinamentos dele, porque ele estava sempre... o macho palestrinha, né? Famosíssimo. Então ela se tornou uma seguidora fiel dele e acabou ali se tornando, na relação, praticamente uma escrava sexual. Ela não podia recusar nada
que ele pedisse, porque ele a todo momento lembrava ela que ela é quem tinha que provar que merecia o amor e a atenção dele. Então, ele manipulava muito a Denise já era uma pessoa em situação mais vulnerável ali, né? Em questão psicológica mesmo, dessa questão dela se sentir abandonada, enfim. E a relação dos dois era muito mais de mestre e serva do que de amantes em igual estado de afeto. Então, assim, um relacionamento completamente abusivo, mas lembrando, anos 50. Então, era muito, muito difícil as pessoas terem, assim, uma noção, né, de que... Eu acho que, assim, no dia a dia não era nem algo que as pessoas acreditavam que existisse, né? E aí, quando a Denise dizia que amava ele, o Jacques respondia com o seguinte: para merecer o meu amor, você precisa ir de sofrimento em sofrimento. Ele citou uma passagem de Danúzio em que um marido ciumento mata o filho que a esposa teve com outro homem. Falou assim, nossa, isso não é belo? E a Denise concordou que sim. Mas ela disse, eu não tenho direito de fazer tal coisa. E aí ele respondeu com, exatamente, essa é a questão. Então, para provar o quanto ela amava o Jacques, porque ele vivia pedindo provas do amor dela, a Denise foi convencida por ele que ela deveria matar a sua própria filha, Catherine, que estava na época com 2 anos de idade. E ela tentou. Na primeira tentativa, ela segurou a menina pendurada para fora de uma janela, mas desistiu de soltar ela quando percebeu que um vizinho estava testemunhando tudo. O Jacques ficou muito furioso que ela não teve coragem de largar a criança pela janela, e uma semana depois, a Denise tentou de novo, jogando a Catherine em um canal. Mais uma vez, a Catherine foi salva por um estranho, uma pessoa que passava e viu ela se afogando e conseguiu resgatar ela. E aí o plano tinha dado errado mais uma vez e o Jacques ameaçou deixar ela. Falou, se você realmente não consegue, se você não der o jeito de fazer isso, eu vou embora. E aí a Denise, agora desesperada, para não perder o seu mestre, porque ela já estava completamente na lavagem cerebral dele, decidiu que ia acabar de vez com a vida da própria filha no dia 8 de novembro de 54. E uma grande bacia de lavar roupa, aquelas de metal, cheia de água, até em cima, a Denise afogou a Catherine, que morreu quando tinha apenas 2 anos e meio. Logo depois de garantir que a menina tinha morrido, ela mandou um telegrama pro Jacques, que falou, admirado por um amigo, que é preciso ter coragem para matar a própria filha. A polícia, na hora, viu que a morte era muito suspeita, prendeu a Denise no dia seguinte já, só que ela ficou 2 meses presa ali com a investigação rolando até que ela cedeu à pressão e confessou o crime. Em seu depoimento, ela afirmava ter sido enfeitiçada pelo seu amante Jacques. Eu acho que esse tempo aí que ela passou presa realmente acabou ali esse feitiço, né, entre muitas aspas, acabou a influência dele sobre ela, né, porque eles estavam isolados um do outro. Então, ela acabou dando por si o que ela tinha feito por este homem. Então, ele negou qualquer envolvimento, mesmo tendo provas nas cartas, nos telegramas, que ele era extremamente controlador e manipulador no relacionamento dos dois. E também a polícia viu que durante praticamente 2 anos, que desde que a Denise tinha a Catherine, ela nunca tinha tido problemas com a menina, né? E foi naquele ano que ela conheceu o Jacques que tudo isso começou a acontecer. Os dois foram a julgamento pelo assassinato da Catherine. Mesmo na época não existindo leis na França que fizessem menção a relacionamentos abusivos, então isso era algo muito inédito na época, chamou muita atenção da mídia e da população em geral, porque era um caso muito excepcional realmente, né? Já é algo que não acontece, uma mãe matar a própria filha, e aí ela acusar, né, o namorado e a justiça realmente levar isso pra frente, né, e não levar apenas a mãe ao julgamento é algo que até então não se via muito. Uma das testemunhas de acusação era uma ex-namorada do Jacques que confirmou o comportamento manipulador dele e ela contou que, abre aspas, ele me disse uma vez que o verdadeiro amor deve torná-lo capaz de matar, fecha aspas.
Então, também tiveram depoimentos de psiquiatras. Eles puderam conversar e analisar tanto a Denise quanto o Jacques. Em seus laudos, eles apontaram que a Denise era uma mulher muito inteligente, mas era um pouco fria, e que ela parecia sincera, mas ao mesmo tempo falava como uma atriz, com desapego. Ela realmente dissociava, né? Ela tinha, assim, não mostrava as emoções que ela estava sentindo. Acho que por todo esse histórico dela. O Jacques era apontado como alguém que usava palavras rebuscadas para se comunicar, querendo sempre manter a aparência de ser um intelectual e mais inteligente do que ele realmente era. Então, era o suprassumo do macho palestrinha, o cara chato, que quer mostrar que sabe de muita coisa, mas sem saber de nada, né? Ele, no fundo, era só um insuportável. E enquanto era claro qual dos dois era dominante e perverso nessa relação, obviamente era o Jacques, os psiquiatras também deixaram claro teve pouca resistência da Denise contra esses absurdos falados pelo Jacques e, né, essas condições do amor dele, a ponto de matar a própria filha. Então, a defesa dela acabou dizendo que isso era uma consequência de uma mulher que cresceu sozinha e tinha medo do abandono e que faria de tudo para agradar quem ela acreditava ser o amor de sua vida. Por conta disso, a Denise conseguiu escapar da pena de morte. O próprio promotor que pediu a pena de morte, ele sabia que não iam condenar ela a isso, ele mesmo não queria, era só para realmente endurecer a pena ao máximo possível. E ela foi considerada culpada com circunstâncias atenuantes e recebeu uma pena de prisão perpétua de trabalho forçado. O Jacques recebeu a mesma punição, mas por apenas 20 anos também de trabalho forçado. E nessas pesquisas que eu acabei fazendo sobre este caso, não tem tanta coisa assim. É um caso que com o tempo acabou sendo esquecido. Mas eu vi que em 2001 a França criou o crime, né, de manipulação mental psicológica. Então, aí, e relacionamentos abusivos, né? Então isso agora tá tipificado depois, né, com 50 anos depois do caso da Denise. Acaba que esse tipo de crime agora também pode ser levado na justiça como um agravante, né, em casos como esse. Mas é isso, gente. Semana que vem estamos de volta ao normal. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Apoia a gente pra gente continuar crescendo e criando cada vez mais conteúdo pra vocês lá no milcrimes.com.br e deixe seu comentário no Spotify, no nosso Instagram. E é isso, gente. Beijinhos. Até mais.